E aí quando eu tive a oportunidade de ter um dinheiro, de ter um carro, de falar, beleza, agora eu vou... Verruga? Verruga móvel. Só quem anda. O Flash não anda no Verruga. Você tá ligado? O Flash não chegou nessa época. Eu vendi o Verruga quando eu vi que não dava certo. Que Era um muito, Clio, né? Era muito prejuízo. Ô, você tá ligado como é que era o motor do Verruga? Não. Quando eu acelerava ele na Dutli, fazia assim, ó. Caralho. Mano, o carro O quebrava. carro chorava, O caralho. carro quebrava todo jogo, velho. Quando eu engatava a quinta marcha, ele falava, papai, meu Deus! Mano, aquele Verruga móvel era brabo, parça. Eu já andei de verruguinha, hein? Já andou de verruguinha. Mano, foi nessa época que eu falei, demorou, vou desbloquear o Brasil, né? Aí comecei a desbloquear o Brasil. Os lugares mais perto, tipo... Rio de Janeiro, cara. Papai, você vai com o Rio de Janeiro comigo de novo. Ei, vamos lá, Verruga. Botava 10 baseado no console e falava, vamos, caralho. Enfim. Caralho, mano. Obrigado. As ideias duras. E ninguém valoriza. Você falou de baseado, eu lembro. Quando eu fui... Só falar um parênteses rapidinho, eu lembro que eu tava indo no jogo. Foi um jogo que o... Não sei se foi um jogo depois do 6x1, que o cara falou assim, ó, no 6x1 contra o São Paulo eu fumei 6 baseado. Aí você fala assim pra ele, eu tava junto. E hoje você trouxe quanto? Hoje eu trouxe 12. Eu lembro disso. Foi no shopping Itaquera. É, isso. descendo a... Foi na saída do shopping Itaquera Isso, ali. nossa, ali eu dei risada, mas continuou, Verruguinha. Enfim, Verruguinha participou de vários jogos perto, assim, tipo BH, Rio, Curitiba. Você ia de Enfim, carro mesmo? ia de carro. Aí peguei várias caravanas, fui pra Porto Alegre, fui pro Paraguai de ônibus com os Gaviões, fui pra Chapecó de ônibus. Aquele arroto de breja. Que vem lá do fundo. A Bex, tá ligado, né? Patrocina nós aí. Por favor. Por favor. Enfim, foi uma grande jornada aí, tá ligado? Eu valorizo muito mais o meu trampo que eu fiz em relação aos jogos que eu fui. Não só o trampo, mas a vivência de em todos os jogos do Corinthians. Se tem algum estado do Brasil que eu não fui, eu acho que só não fui pro Acre e pro Pará, tá ligado? Caralho. Pra ver jogo, o resto eu fui... Não, mano, você não foi pra Roraima. Roraima também não foi. O norte, assim, porque eu acho que o Corinthians não jogou muito. O norte eu não fui, ou a parte norte do Brasil realmente eu não fui, mas o nordeste eu fui inteiro. Sergipe? Ah, verdade, eu não fui pra... Você viu que eu pego você na mentira Eu não fui sempre, pra né? Lagoas, não fui pra Lagoas. Sergipe, Ah, não, porque fui tem pra alguns Lagoas. estados que o É, Corinthians... que Nem não o tem Corinthians como, foi né? mais. Não tem Exato. como ir. Então, dos que foram possíveis, eu fui em praticamente todos. Eu não consigo lembrar um lugar que o Corinthians jogou assim que eu falei, putz, eu podia ter ido nesse dia e não fui. Teve algum campeonato que você carimbou todos os jogos? Teve, do Paulista. Eu fiz isso, fiz mano? os 3 paulistas, né? 2016, 17... Não, 17, 18 e 19. Eu fiz os 3 completo, todos os jogos possíveis, né? E eu lembro que teve uma época que você Que eu só não fui... Foi Eu em só não copinha fui... também, pra caralho. Copinha eu já gabaritei várias e tal, mas, tipo, Paulista eu consegui gabaritar esses 3 aí. Você viveu muito em prol do Corinthians por um E tempo da sua brasileiro, o Campeonato Brasileiro, eu cheguei a pegar... Teve uma temporada, acho que foi em 2017, que boa, né? de 72 jogos do Corinthians eu fui em 69 ou 68. vida, né? Foi mais que o Cássio. Mano. Eu só não fui pra Bahia uma vez, pra Recife uma vez e pra um jogo fora de casa lá também, que eu não lembro qual que era. Você gastava quanto em jogo fora de casa em média, assim? Uns 3 mil. Uns 3 conto por jogo. Dependendo do jogo, assim, tipo, vai. Você gasta uns... É que vamos entender a cabeça do torcedor do Corinthians. Quando lança a tabela do Campeonato Brasileiro, Certo. primeira coisa que você vai ver é os jogos fora de casa. Ah, vou comprar passagem pra esse dia, esse O cara dia, já esse compra. dia. Já compra. Aí nessa a gente perde muito dinheiro às vezes. Porque muitas vezes a CBF muda os horários. Então tem vezes que a gente tem uma viagem pro Rio de Janeiro, a gente só vai pra fazer um bate-volta, entra no hotel e Porque volta. trocou um jogo. Porque já tava a passagem comprada, não teve como trocar. A gente tava com uma passagem pro Rio, vai lá, viaja e volta. Tá. Tipo, a gente perdeu esse jogo e foi pro Rio dar um rolê. Basicamente é isso. Então a gente já compra todas as passagens antes e tal. Mas geralmente você gasta uns 3 mil, 4 mil, tipo Venezuela. A gente gastou 3 mil só de passagem, mas chegando lá a gente não gastou quase nada. A gente gastou, tipo, Mas o como você mínimo como possível. É do seus bolso, jogos- é do seu bolso, mano. do meu bolso.
do meu bolso. Caralho! Igual todo torcedor comum Não, que sim. viaja. Mas, tipo, eu pergunto se você não tivesse um patrocinador, o próprio Corinthians, alguém pra te Ah, apoiar. rolou algumas campanhas, algumas coisas tal, tipo, mais de patrocinador mesmo pra bancar o bagulho, do Corinthians chegar e... Tipo, minha relação com o Corinthians sempre foi de torcedor mesmo, então todas as vezes que eu tive que lidar com pessoas de dentro do Corinthians foi papo de torcedor. Igual teve o do... Já tiveram várias oportunidades. Inclusive, a única vez que eu troquei ideia com o Duílio, que é o atual presidente do Corinthians, Grande do Willian. foi um dia que os caras chegou e falou assim: ah, precisamos pegar uns ingressos do fiel torcedor com os jogadores do Corinthians. Eu falei, demorou. Você pode fazer essa, ô Mil Grau? Eu falei, demorou, posso fazer e tal. Já tava com uma galera que sempre tava em jogos fora de casa e geralmente é essa galera que sempre tem uma frequência que organiza o ingresso da outra rapaziada que quer ir nos jogos, tal. Não que eu organizava, tal, eu colava com a rapaziada que meio que organizava, tal, esses ingressos pra poder repassar e vender. Que o fiel torcedor também vende ingresso pra jogo fora de casa. Tem muita gente que não sabe disso. Não sabia. E eu fui fiel torcedor por muito tempo, agora eu parei. Eu também parei. Ah, por causa da pandemia agora não tem como, teve né? como Ficar manter. pagando. Ficar pagando é foda. Aí, enfim, nesse dia que eu conheci o Duílio, eu fui de bicicleta, mano. Pro hotel do Corinthians, lá no Rio de Janeiro. Pedalando, pá. Cheguei lá de bicicleta, estacionei a bicicleta, cheguei, peguei os ingressos, era ingresso do Gil e do Gabriel. Na época o Você ia entregar pros jogadores? Não, ia pegar Legal. deles. Porque Pra você colar no jogo. Não, os jogadores têm uma cota de ingresso de Familiar e tal. E muitas vezes o fiel torcedor quer vender esse ingresso e pega com os jogadores, entendeu? Tá. Então ele repassa esse ingresso pra outro torcedor. Aí repassaram pra você. Não é que repassaram pra Pra mim. você fazer o corre pra quem... Pra eu fazer o corre pra quem ia repassar, o meu ingresso já tava comprado, enfim. Certo. Cheguei lá, tal, peguei o ingresso, beleza, o Gabriel deu uma atrasada porque ele tava fechando com um time árabe na época. Isso foi em 2019, 2018, lembra? Uma época que o Gabriel tava pra sair. Pra sair fora. Foi nessa época, o Gabriel não queria descer e tal, no final das contas o ingresso desceu, não sei o quê. A única vez que eu troquei ideia com o Duílio foi nesse dia que eu pedi um cigarro pra ele. Ele tava lá fumando um Marlborão vermelho, eu pedi um cigarro pra ele. Trombei o Duílio também, mas nunca troquei ideia. Trombei ele num jogo que eu fui agora na pandemia. Foi Corinthians e São Paulo, no Morumbi. Ele tava lá fumando um bagulho. Tá com cheiro estranho, hein, mano. Tava com cheiro estranho, obviamente. Mas enfim, minha única relação com o Corinthians sempre foi essa de um torcedor comum, tá ligado? Eu cheguei lá como um torcedor comum pra fazer um corre que era de uma situação que já era peculiar pra gente, né? De sempre estar nos jogos fora de casa. Então a gente sempre tava fazendo corre de ingresso pra outras pessoas que estavam vindo de São Paulo. Você já fez corre tal. de ingresso pra mim. É, Porque você conhece o e pessoal. não é aquele corre de ingresso, nossa, tá comprando mais ingresso. Não é corre de ingresso, é tipo, eu tenho... Conheço os caras. No final das contas, quem vai em mais jogos acaba tendo os contatos certos, né? Do pessoal do fiel torcedor e tal. Então, no final das contas, você acaba tendo essa facilidade pra ir em jogos fora de casa, de tipo, você tem meio que prioridade por você ir em vários jogos. Mais tal. pontos, né? Exato. Então, você meio que tem um contato direto. É basicamente isso. Então, nunca foi nada demais de tipo, tá ganhando de ingresso da diretoria. E os não sei caras o quê. acham mesmo, né? Acha. Você acha que de coração os caras acham que você ganhava de ingresso? Acha, lógico, mas todo jogo a gente tem que pagar ingresso. Mano, se teve 2 jogos... Eu acho que teve algum que você foi de imprensa. Não, vários jogos eu fui de imprensa, depois de uma época que começou a dar alguns BO por causa de câmera e tal. A polícia tava embaçando, aí o Corinthians começou a ceder a imprensa mais constante. Mas antigamente era tudo ingresso. E jogo fora de casa sempre foi ingresso. Não tem como você chegar pra Chapecoense e falar, eu quero ir credenciado. Não existe isso. Tem que ser alguém fazer esse corre pra você. Caralho, mano. Alguma empresa. Então todos os jogos fora de casa que eu fui, eu paguei o ingresso. Na Arena Corinthians, a maioria dos jogos que eu vou, eu pago o ingresso. E nos jogos que eu preciso levar tripé, que eu preciso levar câmera e tal, eu vou e mando o ofício pro Corinthians lá, mando a mensagem pro Corinthians e por ter um veículo de comunicação, eles vão e cedem a credencial pra eu poder